Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Os meninos vão projetar lá no telão e a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos ler? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, se você quiser. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de coisas extraordinárias na vida da Tua criação. Tu enviaste Jesus para morrer por cada um de nós e nos resgatar de toda a maldição da lei. Só Ele pôde cumprir a lei. Aleluia! Só Ele pôde cumprir todos os mandamentos que estavam registrados. E Ele nos deixou dois: amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. E nesta manhã a gente quer, Senhor, receber do Teu Espírito, da Tua palavra, esse pensamento tão relevante. Estamos vivendo num mundo onde há tanta ausência de amor. Estamos vivendo num mundo onde há tanto ódio, tantas pessoas se degladiando por tantas coisas. Estamos vivendo num mundo, Senhor, onde as pessoas estão deixando de se amar e se guerreando, mas nós cremos no poder do Evangelho. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. O Evangelho é o poder de Deus para implantar o reino de justiça, de paz, de salvação, de prosperidade sobre a vida de todos os povos, Senhor, de todas as nações. E nesta manhã nós estamos rogando ao Espírito Santo que nada e ninguém venha impedir-nos de recebermos este princípio tão importante para a nossa caminhada cristã. Aliás, ele fala da nossa maturidade, fala do nosso estágio de maduros na fé. Sabemos que isso é um processo, sabemos que isso é algo que vem continuamente na nossa caminhada, mas nós queremos sim, Senhor, viver e estar aberto a esse processo e sermos dia após dia aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Em o nome de Jesus, que nesta manhã um bálsamo de amor seja derramado sobre a nossa nação. Sopra dos quatro cantos, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, que o amor de Cristo esteja, Senhor, em cada coração de cada brasileiro. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, e que o Espírito Santo traga todas as mentes cativas à revelação da palavra de Deus. Nós oramos assim e desde já te agradecemos. Amém. Um dos filósofos romanos, gente, Sêneca, fez uma declaração muito pertinente que todos nós precisamos lembrar antes de ouvirmos esta reflexão hoje. Eu queria que quem está no som, por favor, tirasse um pouquinho do meu som, me desse um pouquinho mais de grave e tirasse um pouquinho mais do agudo, por favor. Obrigado. Então, repetindo, o filósofo romano Sêneca fez uma declaração muito pertinente que todos precisamos lembrar antes de ouvirmos este sermão que você já está ouvindo agora. Onde quer que haja um ser humano,
há uma oportunidade para a bondade. Eu diria que aonde há um ser humano, é necessário a prática do amor. É necessário a gente viver o Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós vamos às cartas paulinas, quando a gente vai à igreja de Corintos, por exemplo, a gente encontra Paulo falando de muitas coisas na nossa trajetória como cristão, do nosso desenvolvimento como cristão, do nosso aperfeiçoamento pelo Espírito Santo a cada dia. Ele também fala da nossa conversão. Ele fala do homem carnal, do homem espiritual, do homem transformado. Ele fala da nova criação que é você. Ele fala dos dons que agora habitam dentro da sua vida através do poder do Espírito Santo. E no capítulo 13 e 14 ele fala da prática do amor, daquilo que nós, como igreja, como seres recriados pelo Espírito Santo, precisamos vivenciar. O amor é a essência do novo mandamento de Jesus. Jesus sintetizou, então, toda a lei de mais de 600 mandamentos, que não são apenas os 20 que estão lá, né? Em Êxodo 20, os 10 mandamentos do Decálogo, são mais de 600 que estão na Antiga Aliança. Jesus os sintetizou em você e eu amarmos a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como você ama a si mesmo. O amor é mais do que um sentimento, muito mais do que sentimento. E a gente sabe muito bem que esse amor que Deus está falando para a gente é o amor que vem dele, é o amor agapou, é o amor que vem através do Espírito Santo. E só através do Espírito Santo você e eu vamos desenvolver e viver esse amor. Tem a ver com as nossas escolhas que fazemos e como tratamos uns aos outros. Marcos, então o que é o amor cristão? É atitude, é ação, é uma decisão. É algo que fala de atitudes constantes que você e eu precisamos vivenciar como igreja do Senhor Jesus, como cidadãos do reino de Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 18, ele ratifica tudo isso que a gente está falando até agora. Vamos ao texto, 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá? Está aqui no telão. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Dizer que eu amo a minha esposa, dizer que eu amo os meus filhos, dizer que eu amo você e não ter atitudes que externem esse amor, são apenas palavras, nada mais. Mas as suas atitudes, elas arrastam pessoas. As suas atitudes, elas marcam o coração das pessoas. E é por isso que João nos ensina e nos revela através da sua epístola a termos as atitudes do amor agapou. Precisamos, como igreja de Cristo, então, viver e praticar esse amor. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível, porque você tem o Espírito Santo. Diga graças a Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E a partir do momento que você anda
com Ele, você deixa Ele reinar através da sua vida, você vai andar em espírito. E jamais você vai satisfazer as obras da carne. Paulo diz isso também, escrevendo à igreja da Galácia. Andai em espírito, e jamais vocês satisfarão as obras da carne. E para andar em espírito, eu preciso me render. Sabe, a gente cantou uma música há muito tempo da Aline Barros, que dizia assim, né? Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante tronos adoração e levar com ela a minha adoração. Acho que eu embolei aqui, né? Mas tudo bem, você lembra dessa música, né? Rendição, entrega. Você se render é você se entregar. E o Espírito Santo, para reinar através de nós, a gente precisa se render. A gente precisa deixar o Espírito Santo fluir através da nossa vida. E para viver essa prática de vida, querido, você precisa não somente se render, mas você precisa encher a sua mente da revelação da palavra de Deus. E aí eu vou de novo falar aquele texto que você já está mais do que careca de saber, né? Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, no grego psique, mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É um trabalho contínuo. Se o amor é atitude, eu preciso lutar contra os meus próprios desejos e vontade. E amar acima de todas as coisas. E exercer essa atitude através do Espírito Santo dentro da minha vida. Precisamos então, como igreja, agir como Cristo nos ensinou. Precisamos encher a nossa mente de bondade, de generosidade, de misericórdia. E eu quero sugerir a você hoje, algum tempo no teu dia, para você fazer algumas perguntas a Deus do que você pode fazer para o próximo. Tanta coisa a gente pode fazer pelo nosso próximo. Mas um grande inimigo habita dentro de nós. Um grande inimigo não quer que a gente faça nada pelo próximo, nada por aquele que está próximo a nós. Um grande inimigo não quer que a gente ame, que a gente desenvolva e exercite na academia da fé o amor de Cristo. Sabe quem é esse grande inimigo? Você. Você, o teu próprio ser, o teu próprio eu, o teu próprio egoísmo, o meu próprio egoísmo, a minha própria vontade. Esse grande inimigo precisa ser vencido. E como eu venço esse egoísmo, Marcos? Você já reparou? Eu não vou mentir para você. Eu já disse isso para a Ivone. Quando eu fui para o casamento com ela, eu fui para o casamento para que ela me fizesse feliz. E aí depois, vários anos, quando a gente fez o Casados para Sempre, eu descobri que eu estava errado. Porque eu deveria ir para o casamento para fazê-la feliz. E não para ser feliz. Olha só. E nós, seres humanos, temos sempre essa atitude. A gente quer ser servido. A gente quer ser atendido. A gente quer ser amado. A gente quer ser preenchido com os nossos egoísmos e com as nossas vontades. Sim ou não? Sim ou não? É verdade, sim. Porque nós fomos
mudados pela genética do pecado. E o pecado trouxe para nós toda essa malignidade. Mas nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Nós precisamos nos render à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está explícita na palavra dele. Eu louvo o nome do Senhor, porque a palavra de Deus não é enigmática, não é complicada. Qualquer criança lendo a Bíblia vai entendê-la tranquilamente. Precisamos então exercitar esse amor. E esse amor vai me ensinar a dar, a ajudar, a olhar mais para o outro do que para mim. A olhar mais para a necessidade do outro do que para a minha necessidade. Nós já aprendemos que o Evangelho é amor, é doação. Lembra de Jesus? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é doação, o Evangelho é entrega. O Evangelho de Deus é o amor dele sendo encarnado no útero de Maria e entregue para ser crucificado e através do seu o seu favor imerecido, ele ter ali levado sobre si toda a minha condenação, toda a minha culpa, tudo que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Evangelho, então, é Jesus Cristo sempre estando preocupado com as pessoas. O Evangelho começa logo no início, ele se preocupando, a sua mãe se preocupando com o casamento. Você lembra? O primeiro milagre de Jesus está onde? João capítulo. Bom, não vou perguntar o capítulo, mas qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho. O casamento. Jesus estava numa festa. E aí teve uma necessidade. Qual foi a necessidade? Faltou o vinho. E aí a mãe rapidamente chega para ele e fala assim: olha, faltou o vinho. E Jesus atendeu a necessidade dos noivos. O Evangelho é sempre o amor de Deus através de Jesus atendendo a necessidade das pessoas. Você e eu provavelmente encontramos Jesus porque a gente estava com uma necessidade. Era um problema financeiro, era um problema no casamento, era um problema com os filhos, era um problema de saúde, né? Quase sempre a gente veio a Jesus, a grande maioria das pessoas veio a Jesus porque estava com um problema. E assim sempre foi, você vai aos evangelhos e você vê. Todas as pessoas carentes e necessitadas desse amor iam até Jesus e Jesus estava ali sempre doando o amor, entregando a sua vida, sendo um serviçal ao seu próximo. E eu quero motivar você a se concentrar naquilo que você pode dar. Jesus nos ensina que é melhor dar do que receber. Dê e vos será dado. Boa medida, sacudida, transbordante vos darão. Mas aí você, talvez como eu vim de uma família simples. Graças a Deus que o Evangelho tem feito me prosperar, mas eu vim de uma família simples, onde os meus pais me ensinaram, sabe fazer o quê? Guarda o que você tem, porque pode faltar. Guarda a sua calça, guarda o seu sapato, guarda a sua blusa. E às vezes eu engordava e ela ficava lá no guarda-roupa. E quando eu emagreci? Nunca. Continuou lá no guarda-roupa. E aquilo ficou, guarda, 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 e eu fiquei guardando. Só que o Evangelho me diz o oposto, para eu dar.
Dê e vos será dado. E a partir do momento que eu aprendi com a minha esposa me ensina muita coisa. Graças a Deus. Eu aprendi que é melhor dar do que receber. A partir do momento que eu comecei a dar, nunca mais faltou nada. Nunca mais faltou nada. Jesus nos ensina então que é melhor dar do que receber. E quando estamos amando, gente, a gente quer ver o outro feliz. Por isso que é importante você pedir ao Espírito Santo que Ele encha você desse amor. Porque na medida que você e eu estamos impregnados por esse amor, a gente não vê que na igreja tem defeito, a gente não vê que o ministério de louvor tem defeito, a gente não vê que o ministério do coral tem defeito, a gente não vê que o ministério do apoio tem defeito, a gente não vê defeito no pastor, a gente não vê defeito no irmão, a gente só vê o amor de Deus sendo desenvolvido e derramado sobre a igreja. Mas na medida que o amor vai se acabando, e aí Jesus diz, né? Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a chegada abundante do pecado, o amor de quase todos, graças a Deus que não são todos. O amor de quase todos se esfria. E você pode reparar quando uma pessoa começa a ficar rabugenta na igreja, começa a observar e ver defeito na igreja, ela está precisando de amor, ela está precisando de comunhão com o Espírito Santo, ela está precisando ser cheia desse Espírito, porque aí ela começa a olhar com um olhar de galinha para baixo, ciscando, e ela perde o olhar de águia, ela perde o olhar do alto, ela perde o olhar da plenitude e da grandeza de Deus. E nesta manhã eu quero motivar você a ter o olhar de águia. Eleva os meus olhos para os montes. A águia olha para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando estamos amando, nós estamos distribuindo bênçãos. A gente usa aquilo que nós temos para abençoar. É um sorriso. Aliás, dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Você pode dar um sorriso para ela? Dá um sorriso. Dá um sorriso para mim, Juliette. Oh, que sorriso bonito, Juliette. Ganhei meu dia hoje. Olha o sorriso do Gabriel, gente. Que sorriso bonito. Cadê o teu, André? Cadê aquele sorriso? Obrigado. Custou alguma coisa para você? Sim ou não? Mas você alegrou o coração do seu irmão. Você alegra o coração do seu filho, da sua esposa. Se você der um sorriso. Uma coisa que não nos custa nada. Mas a gente, às vezes, por estarmos com o coração tão petrificado, tão cheio de problemas, a gente esquece até de sorrir para o outro. A gente esquece de sorrir para a vida. A gente esquece de olhar para a natureza e falar, caramba, que coisa linda a natureza, que coisa linda o sol. Quando você caminha na praia, você olhar aquele mar, aquela areia linda do Rio de Janeiro, nas nossas praias, né? E você olhar aquela brisa batendo, né? A minha filha fica me zoando e dizendo assim, pai, a marisia te renova. Sério, gente, a marisia me renova. Eu adoro o vento do mar, né, enchendo meu cabelo de terra. E eu saio de lá renovado. Coisa simples. Mas olha só a natureza. A gente precisa usar aquilo que nós temos para abençoar pessoas. Um sorriso, um aperto de mão. A gente já pode voltar a apertar a mão do outro. Uma carona, se você pode dar. Pequenas atitudes podem mudar o mundo. Lembre-se de uma coisa, o que você tem recebido de Deus não é para você reter. Gabriel falou sobre isso. Nós somos um rio. Oi, legal. Quem falou rio aqui? Levanta a mão.
ouviu a resposta, né? Que bom, Gabriel, viu? Que bom, né? Nós somos, não esqueça nunca mais, você é um rio. Você é um rio. Você não é uma represa que retém, não. Você é um rio. Por isso que você cantava, né, na década de 80, há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Você é um rio, de você vem, Deus passa por você e você distribui para outro. Agora, se você for represa, a água vai ficar fétida, vai envelhecer, vai ficar amarga. Você está entendendo? Diga amém. Atos 20, 35. Me ajuda aí, quem está aí hoje na projeção? Atos 20, 35. Ele vai projetar lá no telão. Atos 20, 35. Vamos ler? Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Mas bem-aventurado você pode transformar, é muito mais feliz é a pessoa que dá do que aquela que recebe. Agora eu queria que você fizesse um trabalho com você aí sentado na sua poltrona. Qual a sua avaliação pessoal de você? O quão generoso você tem sido? E com essas perguntas eu quero finalizar a nossa reflexão. Preste bastante atenção. Fale para o seu irmão, não fale comigo agora. Então, se você quiser anotar, você pode anotar aí, o Ayrton que está aí? Você pode abrir uma tela de Word aqui e jogar para a gente? São 9 frases só, por favor. Fabinho vai ajudar você. Mas eu quero que você, depois você fotografe aí. Então feche os teus olhos. Depois você vai olhar para o telão. Vamos fazer uma avaliação pessoal desse amor de Deus que está em nós, que deve ser um amor abundante. E a primeira pergunta que não quer calar. Você chegou no restaurante, imagine você. Você chegou no restaurante, talvez você goste de comer peixe como eu. Adoro comer peixe. Salmão, então, meu prato preferido. Aí chegou um garçom para te perguntar: senhora, senhor, o que você quer comer? E aí você diz, educadamente, cheia de amor, que você quer comer, talvez uma picanha, talvez um filé mignon, talvez uma feijoada, ou talvez, como eu, um salmão. Agora, se você fosse o garçom que estivesse atendendo a sua mesa, como você gostaria que você fosse abordado pelo seu cliente? Segunda pergunta. Quando o garçom traz a conta para você, primeiro ele traz o prato. E quase sempre ele pergunta, né? Está precisando de alguma coisa? O ponto da carne está bom? Está precisando de algum refrigerante? De alguma água? Né? Não é assim que ele faz, sim ou não? Né? A pergunta que não quer calar é quando ele te traz a conta. Quão generoso você é no momento da gorjeta? Pastor, manda tirar.
Ih, sai para lá, dou gorjeta não. Você dá sempre mais do que está sendo pedido dos 10% da sua conta, ou você só dá os 10%? Quando dá? E se você fosse esse garçom que está recebendo agora a gorjeta, como você receberia essa fala desse cliente? Por favor, tire os 10% da conta. Ah, pastor, ninguém faz isso. O quê? Não faz? Eu já vi várias pessoas perto de mim fazendo. Não dou gorjeta para ninguém. Só que eu não sei se você sabe, o cara vive de gorjeta, sabia disso? Nos Estados Unidos, por exemplo, o garçom nem salário ele tem, ele vive do mínimo da gorjeta que é dada pelos clientes. Eu não sei se aqui a gente tem algum garçom, mas eu acho que aqui no Brasil deve dar alguma coisa, algum ajuda de custo para garçom, né? Tem salário, mas quase sempre o salário é o salário. Que na Constituição diz que ele teria que ter casa, comida, bebida, botar os filhos na escola, né? Isso é o que está bonito na Constituição. Aliás, quantos aqui já leram a Constituição de 1988? Fala para o seu irmão, você deve ler a Constituição. É uma leitura muito boa para você, como cidadão brasileiro. Na Constituição diz que o salário mínimo ele tem que ser esse salário. Aproximadamente, segundo os estudiosos, hoje ele teria quase beirando uns 10 mil reais, 5 mil e alguma coisa, 10 mil, entre 5 e 10 mil. Seria o salário mínimo de cada brasileiro. E a culpa não é da atual gestão não, tá, gente? Às vezes a gente quer logo jogar a culpa no atual gestão, né? A culpa é desse gestor que está lá, não. A coisa já vem errada há muito tempo atrás. Se eu fosse garçom, como seria? Vamos voltar aqui para o nosso treinamento. Feche os teus olhos. Você é generoso na... Quando sou convidado para uma festa, essa é legal. Você foi convidado para ir no Solarium, no casamento da Patrícia, que vai casar com o Pedrão. Vai ou não vai casar? Em breve, né? Daqui a pouco, Pedrão engenheiro, Patrícia dentista, cheio da grana, vai fazer a festa com certeza no Solário. E com certeza, não sei se vai dar para convidar todo mundo, né? Mas vamos lá, que ela sorteou você, e você é o convidado da Patrícia e do Pedrão para ir no Solário. Solário é? Solário? Solário, obrigado. Você imagina quanto custa uma cabeça no Solário? Quanto você acha? Chuta aí. Eu acho que aqui acertou mais, uns 300 reais por pessoa. Aí você foi convidado para ir lá. Patrícia te mandou a lista de presente. O início dos presentes da Patrícia começa com 300 reais. Você olha para a lista que ela te mandou da Tok Stock e fala assim, que absurdo! Que petulância! Olha quanto ela está pedindo. Ela é aquele garoto petulante. Um presente de 300 reais para convidar eu e meu marido para ir na festa dela. Você e seu marido custam quanto para a Patrícia? 600 reais. Ela está te pedindo um presente de 300, meu. Aí você vai ter uma boa comida, que a comida lá é boa. Quem foi no nosso baile viu, né? Comida boa. Os garçons servem a noite toda. Aí você chorou para dar 300 reais. Foi lá na casa Xepa lá e falou assim, não.
Vou comprar aquele paninho de prato para ela lá e tá bom pra caramba. Quando sou convidado, continuo com seus olhos fechados. Vou naquela festa. Qual é o presente que eu dou para o meu amigo, para minha amiga? Eu estou elogiando as pessoas, encorajando elas frequentemente, ou estou só depreciando? Ih, meu Deus do céu, caramba, tu acordou com esse cabelo hoje, tu acordou com esse bafo, tu acordou com, caramba, com esse mau humor, né? Cara, quanto mais tu falar coisa ruim, mais coisa ruim virá. A boca fala do que o coração está cheio. Se você começar a dizer para o outro, tu tá rabugento, tu tá chato, tu tá isso, aí o outro vai começar... Começa o dia dizendo assim, que lindo dia, você está lindo, você está linda. Mas não esquece depois de lavar os dentes, né? De escovar os dentes. Eu compartilho com o meu próximo. Eu lembro que na escola, as tias, na minha época, né, tinha aquela coisa de, você trouxe um lanchinho? Compartilha com o seu amigo. Dá um pedacinho para ele. A gente às vezes fazia a distribuição do lanchinho, trocava lanchinho. Eu sou uma pessoa que acumulo ou dou aquilo que não estou usando. Chega em casa, exercício, ao sair da igreja de Nova Vida hoje, depois de você votar. Abre o seu guarda-roupa. Como é que está ele? Pastor, está lotado. Mas quantas roupas você de fato está usando? Ou que cabem em você? Não, pastor, vou emagrecer. Beleza. Entra na dieta mesmo, emagreça, beleza. Mas será que de fato você vai usar essa roupa? Ou você é daquele tipo de pessoa que diz assim, pô, já não é mais a minha vibe, já não curto mais essa roupa. Gente, teve uma época quando eu saí do banco, eu olhei para meu guarda-roupa, era só camisa social, só terno, só isso, só aquilo. Eu falei, cara, eu não uso mais isso. Eu só preciso de um terno para celebrar casamento quando aparece algum na igreja. Peguei o restante e dei tudo. O coração ficou assim, pô, mas esse terno, ai. Eu falei, sai para lá, rapaz, vai. Dando. E dei todos os ternos. Eu dou o mínimo ou o máximo a quem está precisando. Finalizando, eu quero deixar dois textos com você. O primeiro está em Gálatas capítulo 6, versículo 10. E o segundo está em 1 João 3:16, que a gente já leu. Fique de pé. Pensou em alguma coisa? Vai pensando aí. Gálatas. Eu gosto dessas pregações que a gente não tira um aleluia da boca do irmão. Fala pro teu irmão aí, dá um aleluia aí, rapaz. Alegra o coração do pastor. Gálatas 6:10. Vamos lá ler? Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Principalmente aqueles que você está mais próximo.
à tua família, à tua esposa, aos teus filhos. Quer me ver feliz? É tratar bem a minha mulher e meus filhos. Eu fico sorrindo à vontade. Um dia desse eu falei para o Cadu, Cadu, quer me ver feliz? Trate bem a minha filha que trabalha contigo no Ministério dos Jovens. Quer me ver feliz? Cuide bem da minha esposa. Quer me ver feliz? Cuide dos meus. Porque aquele que não ama os seus é pior do que os infiéis. A Bíblia diz isso. Caramba! É pior do que os infiéis. Que você possa ter esse princípio, fazer o bem à sua esposa. Quando ela falar para você assim, cadê a tua carteira? Está lá. A minha ela já sabe onde está, se tem dinheiro, se não tem. Quase sempre não tem, né, amor? Ela fala assim, está vazia. Falei, vai encher. Mas é importante você fazer o bem. Como é bom você ver um filho chegando para você dizendo assim, obrigado, pai. Obrigado. Eu não estou falando só com presente, algo físico. Mas se você pode, beije bastante, abrace bastante. Os meus agora já estão grandes, eu não posso ficar beijando e abraçando toda hora, que às vezes fala assim, ai, chega. Mas às vezes você tem filho pequenininho, tá assim, ai, que chato, chora pra caramba. Pô, não deixa eu sair, não deixa isso. Aproveita, rapaz. Aproveita o choro dele. Aproveita, aperta bastante, porque daqui a pouco, aparece alguém no teu sofá e fala assim, cheguei. Não é assim que chega, né? Cheguei, daqui a pouco vai chegando, né? Quando tu olha assim, quem é esse indivíduo, quem é esse cara, quem é essa garota, né? Chega. E a vida é assim, né? Graças a Deus. Mas se você pode fazer o bem, faça primeiro aos seus. Depois, faça também aos outros. Porque é dando que se recebe. São Francisco, quando escreveu aquela oração, eu tenho certeza, o Espírito Santo estava falando fortemente no seu coração. É perdoando que se é perdoado. É amando que se é amado. Que você tenha essa atitude. É bíblico, é Jesus falando através da boca de São Francisco. Que você tenha esse desejo. Ah, pastor, mas o ser humano está tão difícil. Um dia desse minha esposa falou um negócio que eu comecei a rir. Ela falou assim, você já reparou uma coisa? Na Bíblia não diz como tem que tratar o cachorro, como tem que tratar o gato, mas só diz como tem que tratar as pessoas. Não é verdade? Quem já leu a Bíblia sabe disso, né? Cuide bem do seu cachorro. Não, às vezes eu estou lá em casa, lá, o Cook está lá assim. A Lola está lá, me lambendo toda hora, né? E eu não fiz nada. Estão sempre, né, querendo dar carinho, dar amor. O gato, né, que vem, aí passa o cabelo dele, né? E roça, quem tem gato sabe disso, né? Roça nas pernas, aí passa para lá, passa para cá e levanta assim, né? Faz aquela empinação toda, né? A Bíblia não fala nada disso. Mas a Bíblia fala como o marido tem que amar a mulher. Como a mulher tem que amar o marido. Como o marido e a mulher tem que amar os filhos. Como os filhos têm que amar os pais. A Bíblia fala de relacionamento interpessoal entre nós. Por que será? É porque você e eu temos algo fundamental de Deus. A gente tem a essência de Deus e a gente precisa compartilhar essa essência quando a gente passa por aquelas portas. Na nossa padaria, no nosso condomínio. Como é você para o seu vizinho? Pergunta para o seu irmão, como é você para o seu vizinho?
Uma boa pergunta, né? Se o seu vizinho viesse falar comigo, o que ele diria de você? Como é você com o seu porteiro? Como é você com o seu padeiro? Como é você no Uber quando você entra? Como é você quando atende o telefone? Pense nisso.